estabilização. Estado de minimização. Ok? Depois disso, aqui na parte central, temos a área Deixa assim. ativa. Ok? Na área ativa, onde nós temos exatamente os furos. Os furos todos estão onde? Na área ativa. Depois, gente. Ok? Aqui nos furos, os furos estão na área ativa. Assim por diante. Então, nós temos que assumir o diâmetro do orifício. Isto é, o D0, diâmetro do orifício. Ok? Então, normalmente esse diâmetro do orifício, está aqui, ó, ele varia entre 3 e 12 milímetros. O diâmetro do orifício varia entre 3, né? Já falei na aula passada, não preste atenção. Não vou falar. Então, normalmente, recomendado. Ok. O diâmetro do orifício igual a 4,5 milímetros. Ok. Gente, o que é isso? Olha, eu nunca tinha visto, por exemplo, que alguém chega num casamento, por exemplo, você chega e vai dançar. Entendeu? Tem procedimentos. Quando você chega, você senta, ou cumprimenta as pessoas, toma sua mesa, procura a pessoa de maior afinidade, senta, olha para todo lugar, talvez você tenha um amigo, depois você tem um tempo de integração, entendeu? Não estou falando passo, tá? Você tem um tempo de integração. Aquele tempo de integração, nada mais, nada menos que um tempo de estabilização. Quando o líquido está vindo lá de cima, assim, ó, a nossa configuração é essa aqui, ó. A nossa configuração é essa aqui, ó. Ok? A nossa configuração é essa aqui, ó. Essa parte aqui está imersa no líquido. Ok? Esse aqui, ó, é o nosso líquido que está aqui em cima. É imerso aqui. Ele tem que transbordar para descer. Aqui, ó, tem os furos. Tá? A água, o líquido vem de baixo. Quando ele entra, ele não pode entrar automaticamente sobre o ataque do borbulhamento. Ele tem que estabilizar. Tá vendo? Normalmente, você tem uma crista, já fez transbordar um copo. Chega em casa, coloca água no copo. Devagarzinho. Você vai observar que quando você coloca água no copo, esse é o seu copo. Num primeiro momento, a água chega exatamente nesse nível aqui. Ok? Em função da tensão superficial, você observa que para ele transbordar, ele vai fazer isso aqui. Ok? Aí, somente nessa condição, okay? Ele transborda. Então, se você colocar a água lentamente aqui, você vai observar que esse transbordamento é um transbordamento bem uniforme. Tá? Mas se você quiser fazer isso agitando, ele não vai conseguir um transbordamento uniforme. Então isso quer dizer que a entrada aqui, ó, aqui o perfil de entrada tem que ser, aliás, o perfil de entrada, ele tem que ganhar um formato bem uniforme, tá? Bem uniforme, de tal forma que aqui na borda frontal de ataque, ele entra uniformemente. Porque como tivesse, ó, você vai para a guerra. Tá? Ó, você quer atacar alguém, mas você não é sozinho, são 2 amigos, 3 amigos, vocês não vão juntos? Okay? Por exemplo, no exército tem pelotão, tem companhia para todo mundo junto para atacar. Então, se a água vai uniformemente junto, consegue fazer um ataque uniforme ao próprio borbulhamento. Então, eles se estabilizam. Epa, chegamos!
Quando ele chega, ele vai dizer, agora vamos. Entendeu? Porque ele precisa se estabilizar. Porque ele vem, quando ele desce, ele vem com turbulência. Quando ele chega, se estabiliza e entra junto. É por isso que é a área de estabilização. Ok. Então, vocês vamos assumir que o diâmetro da coluna, o diâmetro do furo, o diâmetro do furo é esse aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é o nosso diâmetro do orifício. Tá. Para uma disposição triangular de orifícios mais comum, assumir uma distância entre o furo. Isto é, nós temos que ter, tá? Temos que ter um pé, que é a distância entre furos. Ok? Gente, a distância entre furos, o pé, esse pé, ele varia entre 2,5 do diâmetro do furo, veja, 2,5 vezes o diâmetro do furo, menor ou igual que 5,0 vezes o diâmetro do furo. Entendeu? Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, um furo, 2 furos, 3 furos, 4 furos. Tá. A configuração aqui, ó, é uma configuração triangular. Então, eu estou fazendo isso aqui em triângulo. Tá? Isso aqui vai ser outro triângulo. Essa aqui também vai ser outro triângulo. Essa aqui, ó. Tem que cortar no meio. Ó, essa aqui vai ser outro triângulo. Essa vai ser assim um triângulo. Essa distância de um furo ao outro, essa distância daqui para aqui, ó, é que nós estamos chamando de pé. É o passo entre furos. Ok? Então, para uma disposição triangular de furos mais comum, isto é, estou dizendo, quais são as disposições mais comuns dos furos, das perfurações num prato? Você pode ter quadrado, assim, pode ter retangular, pode ter triangular. Mas ele está dizendo que o mais comum é? Tá. Então, por que triangular é mais comum? Porque quando esse líquido está vindo para cá, qual é a tendência? Ele vai fugir. Quando ele foge para aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai encontrar um furo no meio. Ataca. Está tipo optativa. Então, por outro lado, determinar a razão entre as áreas total do orifício e a área aqui. Tá. Qual é a razão? Qual é a razão entre a área total dos furos, tá, dividido pela área ativa? Ela vai ser igual a 0,907, tá, vezes o diâmetro do furo, dividido pelo passo, tudo isso elevado ao quadrado. Isto é, quando você quiser, tá? Qual é a área do furo? Então, por exemplo, quem é a área do furo? É 4πd ao quadrado, não, πd. É πd ao quadrado sobre 4. Tá? Ok? πd ao quadrado. Tá. Mas a razão entre as áreas total. Quem é a área total? É a área de um furo. A área de um furo. Ok? A área dos furos vai ser igual ao número de furos vezes a área de um furo. Entendeu? Tá? Então, eu tenho a área de um furo. Tá? Eu vou colocar, desculpa, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o diâmetro. Eu tenho o diâmetro do furo. Se eu tenho o diâmetro do furo, já assumi que o furo tem um diâmetro de 4,5 milímetros. Aí eu consigo calcular a área do furo. Quantos furos que eu preciso? Ok? Considerando o passo aqui, ó. Eu tenho passo aqui, ó. Está vendo o passo? Entendeu? Eu tenho passo.
eu tenho o diâmetro do furo, tenho o D0, tenho o passo, depois tenho o diâmetro do furo. Okay? Então eu tenho que calcular exatamente essa área aqui, ó, para determinar exatamente, isto é, nessa áreazinha aí, você tem 3 furos. Tá? Para uma área ativa assim bem grande, como mostrei lá, você consegue determinar a quantidade de furo que você tem, você precisa. Então, se você determina essa área, automaticamente a área de um furo, você calcula o número de furos como sendo o quê? Como sendo o número de furos que eu preciso na configuração determinada vai ser exatamente igual à área do furo dividido pela área de um furo. Okay? Aí você consegue determinar mais ou menos o número de furos que eu preciso na minha coluna. Tá, já tem um passo de furo, já tem um diâmetro de furo, já tem toda a configuração necessária, você consegue determinar automaticamente o número de furos que você precisa. E a área ativa está aqui, ó. Isto é. Gente, a área ativa, essa área ativa, é toda a área com furos. Tá? O diâmetro do prato. Então, o diâmetro da coluna é igual ao diâmetro do prato. Tá? Ok. DC, diâmetro da coluna. Ok. Diâmetro, vou colocar aqui interno, né? Interno da coluna. E DP, diâmetro do prato. Ok. O prato está onde? O prato. Onde você localiza o prato? O prato você localiza no interior da coluna. Então, como é que eu quero? Primeiro, o que é que eu preciso para calcular o diâmetro da coluna? Primeiro, determinar a velocidade máxima permissível do vapor. Isto é, aquela velocidade máxima, tá? É a velocidade de limite de operação. E quando de facto você aumenta um pouquinho, ela vai originar exatamente o arraste e que vai resultar na inundação. Como é que você calcula essa velocidade? Calcula a partir dessa expressão. Você tem um coeficiente, uma constante, nós chamamos de constante de inundação. Ok? Então, isso quer dizer que você precisa primeiro, o que está escoando no interior da coluna? É um líquido e um vapor. Está escoando um líquido e um vapor. Okay? Então, você deve ter uma massa específica média, esse ρ, ok? Massa específica média do vapor, não, do líquido, né? Ok? Em que condição o nosso líquido está? Qual é a condição do escoamento do líquido e o vapor no interior da coluna? Qual é a condição? Qual é a condição física do escoamento de líquido e vapor no interior da coluna? Saturação. Líquido saturação. É, condição de saturação. Cadê a Denise? Onde está? Aleluia. Glória a Deus. Qual é a unidade, Denise, da massa específica? Denise, qual é a unidade? Média do vapor. Ok. Na termodinâmica, no capítulo 2, aliás, quando vocês trabalham no capítulo 3 da termodinâmica, quando vocês calculam o calor latente, ok? Calor latente, lá tem as expressões do Van Ness, que te possibilitam calcular a massa específica de líquido e vapor. Do vapor, gás não ideal. PV igual a Z a NZRT. Ok? Então, quem é o N? N é igual a massa sobre Massa molar. massa molar. Então, automaticamente o PV sobre NZRT sobre a massa molar. Quem é o nosso ρ?
Quem é? Massa sobre o volume. Então, vai ser, isso quer dizer que massa sobre o volume vamos dizer que nós vamos ter que a pressão vezes a massa molecular dividido por Z RT. Sim. Então, a partir daí, você calcula. Ok? A partir daqui, você calcula. Mas não se esqueça que em média, tá? Então, você pondera isso aqui, ó. O ρ médio é igual ao somatório do ρ V individual vezes Y variado de 1 até N. Ok? Então, tem uma expressão similar também, que leva em consideração os parâmetros críticos para cálculo da massa específica do líquido também. Isto é, se o seu enunciado não der exatamente o valor da massa específica, você tem que calcular. Então, isto quer dizer que eu preciso dessas propriedades do meu fluido que está escoando onde? No interior da coluna. Quem é o ρg? ρg é o vapor que sobe. Okay? O ρl é o líquido, então você tem que ter o ρ do líquido relacionado ao líquido que desce e o ρ do vapor relacionado ao vapor ou gás relacionado ao vapor que sobe. Por outro lado, temos o CF. Esse CF aqui é o parâmetro de maior dificuldade de determinação. Como é que eu calculo ele? A partir dessa expressão aqui, ó. Está observando essa expressão? Alfa log de 1 sobre φ mais beta vezes a tensão superficial dividido por 0,02 tudo elevado a 0,2. Tá. Primeiro ele já diz, como é que eu calculo esse tal? Esse tal eu calculo com uma relação entre, olha, qual é a origem de L' e G'? Tá? L' ou G' ou V'? Balanço. Então eu vou calcular o L, depois vamos ver as expressões, o L e o G. Tá? Tenho a massa específica na fase gasosa ou fase vapor, e na fase líquida eu consigo calcular. Então isso quer dizer que nessa expressão já conseguimos matar essa tal. Okay? Alguma dúvida? Daqui a pouco vamos ver quem é o L' e o G'. Primeiro passo. Okay? O que é que a gente precisa mais? Precisamos calcular o valor de alfa, valor de beta e o que é o tal? O tal é a tensão superficial do líquido do prato. Tensão superficial do líquido do prato. Também existem expressões, mas normalmente para evitar transtorno, não sei o que mais, eu acabo dando a tensão superficial. Ok? Mas se você não encontrar a tensão superficial, você vai no Proudit. No Proudit tem um capítulo, se não me engano, 6, onde só tem as expressões para o cálculo da tensão superficial, que depende da temperatura, da pressão, etc. De fato, a tensão superficial é a tensão superficial, nada mais, nada menos que uma pressão. Pressão superficial, uma pressão superficial. Okay? Você lembra do escoamento do líquido fluido na superfície de uma placa? Você tem a tensão normal e tem a tensão superficial. Okay? Então, o outro elemento, isto quer dizer que nós calculamos o valor de tal, está observando aqui? Calculamos o valor de tal, esse talzinho aqui, está vendo isso aqui? Esse talzinho aqui. Tá? Quando nós calculamos aquele valor, tá? Ele tem que ficar nessa faixa aqui, somente se, está vendo aquela expressão que você calculou anteriormente? A relação entre a área dos furos e a área ativa. A relação entre a área dos furos e a área ativa tem que ser maior ou igual a 0,1. Tá? Ok? Esse é o valor de φ, não de tal. Esse símbolo representa o valor de φ e não de tal. Você quer falar tal, mas é φ. É φ ou tal? É φ. Como é que eu chamo ele? Então, vou dar um. Fih, Bruna. Bruna, φ. Então, ok? Esse é o φ. Então, mostramos há pouco que esse φ aqui é igual a L' sobre G'. Era isso que nós vimos? Sim. Que multiplica ρ do gás sobre ρ do líquido, tudo elevado a 0,2. Isso, né? Sim. Essa equação é que nós mostramos. Tá. Você calculou esse valor aqui porque você tem as razões internas do líquido e gás do vapor e tem as propriedades do fluido. Aí, esse valor aqui, ele tem que situar-se nessa faixa aqui,
se a relação entre a área total dos furos e a área ativa for maior que 0,1. Ok. O que aparece mais na nossa equação? O que nós estamos querendo calcular? Estamos calculando o CF. Sim. Tá? Quem é o nosso CF? Quem é o nosso CF? Voltando aqui, ó. O nosso CF. O Alfa. nosso CF é assim, ó. É o alfa. E beta. Ok? E o teta. E o φ. Segundo a Bruna. Esse φ aqui, ó. Bruna. Sim. O φ nós já calculamos. Sim. Já fizemos a avaliação. O que é que nós precisamos calcular nisso aqui? Não temos ainda o alfa, não temos ainda o beta. Então, E atenção. esse parâmetro alfa e beta vão ser calculados relacionando aqui, ó. Essa distância entre isso aqui, ó, vamos chamar de T. Quem é o T? Espaçamento entre pratos. O T é espaçamento, o T é de furo. O T é de Tiago, é de Druna, o T é exatamente o espaçamento entre os pratos. Então, aqui, ó, vamos calcular então o alfa. O alfa está aqui, ó. Tá vendo? Tá? Alfa é função de T. Tem essa equação aqui. Ok? Por exemplo, o que é que nós vamos fazer? Vamos assumir o espaçamento entre pratos. O espaçamento entre pratos, ele deve variar entre 0,15 e 0,9. Esse espaçamento, então, o T deve variar entre 0,15 e 0,9 metros. Esse é o espaçamento entre pratos. Ok? Mas não quer dizer que você assumir o 0,4 já está certo. Não. Vamos dizer que C, ó, por exemplo, C. O nosso T for igual a 0,2. Tá? Então, se ele for 0,2, a gente vai fazer. Está observando? 0,2 metros. Ok? Quando ele for 0,2, Joaquina, eu calculo alfa, que é função de T, calculo beta, que é função de T. Esses valores aqui, ó. Está observando? Eu vou usar esses valores aí e vou voltar para a nossa equação anterior. Ok? Nessa equação anterior, eita. Nessa equação aqui, isso quer dizer que se eu assumir um espaçamento T de 0,2, tá? Eu calculei o alfa, calculei o beta. E já temos calculado o φ. E o meu fluido, tá? Eu tenho a tensão superficial conhecida. Consigo calcular o CF. Mas o problema não termina aí. Tá? Aí você começa a arrumar outro problema. E quem disse que esse espaçamento que você adotou é o certo? Então, deve-se assumir um valor razoável para o diâmetro da coluna para fixar, então, o valor de T. Isto é, quando eu digo que o espaçamento vai ser 0,2, eu estou assumindo o diâmetro razoável. Como é que isso funciona? Aqui, ó. Ok? Hipoteticamente, quando eu, por exemplo, se eu assumir, vamos dizer aqui, o espaçamento 0,5, se nós assumirmos que o espaçamento seja de 0,5, o meu diâmetro da coluna tem que ser menor que 1. Se o espaçamento for de 0,6, o diâmetro da coluna tem que ser entre 1 e 3. Se o espaçamento for 0,75, o diâmetro da coluna tem que ser entre 3 e 4. Se for 0,9, entre 4 e 8. Então, essa tabela é fundamental. Okay? Então, se eu assumir o 0,2, o espaçamento, eu não calculei o diâmetro ainda. Calculei o CF. Entendeu? Nessa equação aqui, ó. Nós estamos assumindo aqui, ó. Voltando um pouco. Estamos assumindo aqui que o espaçamento seja de 0,2 para calcular o valor de alfa e beta. Quando eu calcular o valor de alfa e beta, vamos voltar aqui.
vou calcular o CF. Quando eu calcular o valor do CF, tá? O CF, logo em seguida, o que eu faço? Não, errado, né? Fátima, você estava aqui a ver de ter isso no quarto e não comprou. Sempre que estou me lembro, mas eu coloco o valor tanto. Como nunca mais me lembro tanto. Então, nós estamos calculando o alfa, o beta e o φ da Bruna, cujo objetivo é determinar o coeficiente de inundação. Okay? O coeficiente de inundação é o limite. O coeficiente de inundação é função da velocidade de inundação. O coeficiente de inundação é o coeficiente de inundação. Somente quando eu calculo o CF é que eu vou calcular a velocidade. Entendeu? Aí eu calculei, ó, assumimos um espaçamento. Assumimos um espaçamento. Com o espaçamento calculamos o alfa e o beta. Okay? Conhecemos as propriedades, calculamos o φ da Bruna. Tá? Com isso, voltamos para essa equação aqui, ó. Calculamos o coeficiente de inundação, ou a constante de inundação. Com a constante de inundação, calculamos a velocidade máxima da vazão do vapor. Porque no nosso cálculo do diâmetro da coluna, nós vamos precisar da velocidade do vapor. E nós se lembra que quando nós calculamos a vazão vai entrar aqui, ó. Ok? As propriedades, o balanço de massa que foi feito para calcular o L', o V', não sei o que mais, vai entrar aqui. Aqui nós calculamos o coeficiente da arrasto, o coeficiente da constante de inundação. Com a constante de inundação calculamos a velocidade de máxima de vapor. Posso avançar? Estava passando a luz de pré-classe. Por parte de você, Bruno. De operação. A velocidade de operação, ela varia entre 0,7 vezes a velocidade de inundação a 0,8 vezes a velocidade de inundação. Assumir por segurança uma velocidade de operação do vapor como entre 70% a 80% do valor. Entendeu? Nós calculamos a velocidade de inundação, máxima de inundação. Mas nós não vamos trabalhar em inundação porque nosso objetivo é viabilizar a operação da minha coluna. Se eu quero viabilizar a operação da minha coluna, não posso trabalhar com inundação. Eu tenho que trabalhar abaixo da inundação. Ok? Então, eu vou subir, por exemplo, qual vai ser a minha velocidade de operação? A velocidade de operação vai ser, por exemplo, 0,7 Qual é o calmo? Você está tudo escrito aí. Você fala na minha aula ainda, porque eu quero reivindicar o quê? Você só fala na minha aula, nunca te vi na minha aula. É a primeira vez que eu te vejo na sala de aula.